Morning! Hoje a gente vai falar do Passive Voice. Eu vou, com essa primeira aula aqui, passar as regras gerais de formação. E depois algumas aulas na sequência, mostrando como que eu faço essa transformação a cada tempo verbal. Então é importante que você assista sempre essa primeiro, para entender a regra geral da Passive Voice, e depois você vá para as outras, para entender a formação de cada tempo verbal. O Passive Voice é um tipo de construção super importante na língua inglesa, né? Primeiro que ele é essencial, é que ele vai demonstrar um nível bom da língua. Quando o aluno ou a pessoa que está falando usa o Passive Voice, o discurso dele é mais respeitado. Fala, pô, a estrutura é difícil, o cara está usando bonitinho. Então você que está aprendendo, você que já fala inglês, treina bastante, usa o Passive Voice quando necessário, porque isso valoriza o nível do teu inglês. Então, o Passive Voice é o tipo de construção frasal onde o sujeito é o paciente. É mais ou menos assim, ó. Você tem duas coisas. Você tem o Active Voice, que é quando eu falo, por exemplo, o João compra legumes toda semana. Isso você tem o quê? Um sujeito e um verbo, né? É uma ação que o cara faz. E no Passive Voice é quando eu vou dar destaque, né, ao que foi feito. Então eu vou colocar o quê? Se na voz ativa João compra legumes toda semana, na voz passiva vira o quê? Legumes são comprados pelo João toda semana. Basicamente é isso. E o verbo to be tem uma importância fundamental no Passive Voice. Daí a importância do verbo to be, né? Que eu sempre falo que é, coitadinho, um injustiçado. Todo mundo fala, verbo to be de novo, verbo to be de novo. Mas ele é usado o tempo todo no inglês. E por isso você precisa dominá-lo, antes de mais nada. O exemplo que você tem aqui, ó, the car was washed, o carro foi lavado. Na voz ativa seria o quê? Né? For example, Peter washed the car. O Peter lavou o carro. Na voz passiva, então, eu vou destacar o que aconteceu com o sujeito, né? Que é o carro foi lavado. The car was washed. Você percebe que o foco do exemplo acima, né, é o objeto do período. Na voz ativa era o quê? John washed the car. O the car é o objeto. E aqui ele recebe, o car, né, recebe a ação de ser lavado. E na voz passiva ele começa com ele, então, the car was washed. Então, essa tabelinha vai te ajudar a entender um pouquinho, né, a questão da voz ativa e da voz passiva. Então, como eu já disse, a voz ativa, né, você tem o que? O sujeito da ação é posto em evidência. John paints the school. Deixa eu destacar para você aqui. Ó, John paints the school. Então, o John fez alguma coisa, que ele faz alguma coisa. Quando eu vou para a voz passiva, o que acontece? The school is painted. É o objeto que está em evidência aqui, the school. No simple past, John painted the school. De novo, na voz ativa, eu tenho o sujeito e mais o verbo. E depois o objeto. Na voz passiva, eu pego o objeto e ele que vai receber a ação. Então, the school was painted. Você percebe aqui, ó, simple present do verbo to be. Simple past do verbo to be. John will paint the school. No futuro, ó, você tem sujeito, o verbo e o objeto. O objeto começa a sua oração na voz passiva. The school will be painted. Falei para você. Na voz passiva, o verbo to be sempre vem no mesmo tempo verbal que ele apareceu na voz ativa. Então, se aqui está no futuro, o futuro do to be, will be. Will be, e o verbo sempre no passado particípio. Para quem não se lembra, passado particípio, past participle, é a terceira coluna da sua lista de verbos. É esta que você vai usar o tempo todo para construir as suas orações na voz passiva. Olha uma tabelinha para você perceber mais ainda. Então, na Active Voice, o que eu tenho, gente? Sempre o subject, que é o sujeito, a ação, que é o verbo, e mais o object. Então, Sally drove her car. De novo aqui, ó. Subject, the dog, sujeito. Action, beat, que é o verbo. E o object, que é o Timmy. The dog beat Timmy on the arm. O cachorro mordeu o Timmy no braço. Quando eu vou para a voz passiva, eu preciso do verbo to be no mesmo tempo verbal que ele aparece na voz ativa. O objeto da minha voz ativa vai virar aqui, né, o meu sujeito, na verdade. Então, o que acontece aqui no primeiro exemplo? Você tem o subject, Sally, o verbo, drove her car. Bem, começo com o objeto aqui, the car. Não vou colocar her car, porque se eu colocar her car, o carro dela, a Sally ainda não foi mencionada na Passive Voice. Então, the car. Drove é passado de drive, simple past. O verbo to be no simple past was.
Drive é o verbo, passado simples é o drove, que é a segunda coluna, mas eu preciso do verbo na terceira coluna. Drive, drove, driven. The car was driven off the road by Sally. Quando eu coloco by Sally e o sujeito da minha voz ativa vem para cá, ele vira o agente da passiva. Você pode colocar ou não no dia a dia. Na prova, em uma prova, né, principalmente nas minhas, eu vou sempre colocar no enunciado para você usar o by agent, que é por quem foi feita a ação. Então você usa, por favor. De novo, the dog bit Timmy on the arm. O que você tem aqui? Ó? O subject, o verb e o object. Começa a minha oração na voz passiva com o object, Timmy. Bit é o passado do verbo bite. Bite, bit, bitten. Então, passado é o was, do verbo to be. Terceira coluna de bite é bitten on the arm by the dog. E o the dog, que era o sujeito lá, ele vai virar o agente da passiva aqui, ok? Regras e exemplos de uso da voz passiva. Bem, a voz passiva, então, ela pode ser usada em frases afirmativas, negativas ou interrogativas. A formação vai ser sempre a seguinte, ó, o object, né, eu começo com o object, que é o objeto lá da minha sentença na voz ativa, mais o verbo to be no mesmo tempo verbal que ele vai aparecer na voz ativa. Então, você precisa dominar o verbo to be, saber o presente, o passado, todas as variações do verbo to be, mais o past participle, o verbo principal da minha sentença na voz ativa, vem no past participle, que é a terceira coluna da sua lista de verbos, ok? Então, essa estrutura da voz passiva, ela pode ser usada em diversos tempos verbais, do presente, do passado, do futuro. O que você vai precisar fazer é flexionar sempre o verbo to be, ok? Então, essa é a aula introdutória da voz passiva. A partir de agora, né, as próximas aulas, elas vão trabalhar tempo verbal por tempo verbal. É importante que você assista a todas para entender bem o uso da passive voice, ok? See you! Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido o tema de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das próximas publicações, ok? Caso tenha interesse em aulas particulares, deixe seus contatos nos comentários ou entre em contato pelo Skype ou por e-mail. Bye bye, see you!